Todos nós que estamos aqui somos seres de muitas e muitas vidas, de muitas experiências, e este momento de agora é só uma das nossas experiências, é a mais recente e a melhor também, porque se formos parar para pensar, o agora é tudo que nós temos. Já erramos muito no nosso passado espiritual, em todas as outras oportunidades que tivemos, as encarnações anteriores, e quem somos agora é a nossa melhor versão, a versão mais atualizada, mais madura. Lógico que ainda temos que melhorar bastante. Todos nós estamos aqui em busca do autoconhecimento, em busca do nosso crescimento espiritual. Por isso que a gente vem para a Casa Espírita, por isso que nós estamos envolvidos nos trabalhos sociais, por isso que tentamos todos os dias sermos pessoas melhores conosco e também com o próximo, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não quer dizer que somos perfeitos, né? Estamos longe da perfeição, mas em algum momento ela vai chegar. Sabemos que é uma escadinha, né, a evolução terrena é uma escadinha, ainda estamos no processo de subida, a subida é longa, mas já começamos a subir. Essa é a boa notícia. Hoje, como nós vamos falar de expiações coletivas, que são situações... Opa! É embaixo? Pronto. Vou fazer as pazes com ele daqui para o final. Vai dar tudo certo. Então, como estamos falando de expiações coletivas, ou seja, nas situações que acometem várias pessoas de uma vez, a gente sempre se pergunta o que é que aquelas pessoas têm em comum para aquela situação ter acontecido. Pessoas que nem se conheciam, que aparentemente não tinham nada ali que fizesse sentido entre elas, mas digamos que elas tenham passado por uma tragédia envolvendo a queda de um avião, um incêndio. A gente viu aqui no nosso país deslizamentos de terra que aconteceram há uns anos, né? Brumadinho, Mariana. O porquê isso acontece com aquelas pessoas, que eram pessoas tão boas, e aí a gente vai ver a história. Tem uma pessoa ali que era médica, que salvava vidas, tinha uma criança, tinha um bebê, e a gente continua se questionando, né? Por que isso aconteceu? E a gente acha que entende a justiça divina, e na verdade não entendemos ainda. Por isso que antes de começar a falar das expiações, eu achei interessante trazer para essa nossa discussão inicial um pouquinho sobre o que se chama Código Penal da Vida Futura. É um trecho que está no livro Céu e Inferno, que, né, constitui uma das obras básicas da doutrina espírita de Allan Kardec, né, codificada por Allan Kardec. E esse trecho do Código Penal da Vida Futura vem explicar sobre a justiça divina. Porque o que nós entendemos aqui de planeta Terra é a justiça do homem. E para nós compreender a justiça do homem é muito mais fácil do que entender a justiça divina, que é uma justiça que transcende, imutável, né? Ela não muda nunca. São as leis naturais. É algo que nós ainda não conseguimos alcançar por completo. Enquanto isso, as leis dos homens, elas são mais fáceis para a gente. É só pegar a Constituição, por exemplo, o Código Penal, fazer uma leitura rápida e a gente vai entender mais ou menos o que é que tem ali. Nós sabemos que é crime matar, roubar. Se a gente abrir agora, por exemplo, o Código Penal, todos os crimes na lei dos homens vão estar codificados. Na lei divina não é bem assim que funciona. Primeiro que a justiça do homem é uma justiça injusta, porque nós ainda somos seres imperfeitos. E, consequentemente, as pessoas que estão ali pensando nas leis, pensando na punição para quem comete crimes, também são pessoas que ainda não têm um senso de justiça como é a justiça pura, a justiça divina. E falar do Código Penal da Vida Futura, dentro do contexto da codificação, né, o que os espíritos vêm trazer para a gente em relação à consequência para os nossos atos equivocados, é entender primeiro o seguinte:
que o nosso Deus, nós acreditamos em um Deus de amor, de caridade, de justiça. Esse Deus, ele tem um pressuposto de não punir. Então, a gente não deve entender a punição como a gente enxerga aqui, porque somos punitivistas, a gente pune o tempo todo e é punido. Mas Deus, ele tem, traz essa ideia da autorresponsabilização. Tanto é que nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, ele vem com o quê? Com as consequências. Nós somos livres até um certo limite para fazer aquilo que achamos coerente, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas acontece que tudo aquilo que a gente for plantar, em algum momento será semeado. É aquela história que nós ouvimos muito de que a questão do plantio, ele é opcional, a colheita é obrigatória. Então, eu não posso plantar morango e querer colher jaca, por exemplo. É incompatível. Então, os espíritos, eles nos explicam que tudo aquilo que a gente passa a nível de expiação, de provas, já que ainda estamos em um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, que é um mundo um pouco mais evoluído, melhor, mas ainda não conseguimos alcançar totalmente, né, esse momento de regeneração, ainda estamos caminhando para que isso aconteça. E, por enquanto, nós temos ainda muitos sofrimentos que acontecem o tempo todo aqui no nosso planeta. Se pararmos para pensar nas guerras que estão acontecendo, nos conflitos, não precisamos nem ir tão longe assim. Tem guerra acontecendo agora no Oriente Médio, guerras que acontecem já há muitos anos, mas se formos pensar aqui no nosso território, na nossa cidade, Recife, sabemos que em algumas regiões da nossa cidade, em algumas comunidades, por exemplo, a violência é um tipo de guerra também. As pessoas vivem com muito medo, vivem em meio a situações de muito conflito. Então, a guerra, ela continua acontecendo em vários lugares, inclusive aqui. E também, o que nós observamos muito, principalmente nos jornais, né, são situações envolvendo assassinato de pessoas, por exemplo, de mulheres que são mortas com muita frequência por motivos de ciúme, possessividade, alguém que não aceita o fim do relacionamento. Todos os dias a gente vê algum caso assim. Então, conseguimos entender que ainda estamos em um momento de amadurecimento coletivo. E que dentro desse amadurecimento coletivo, já que somos uma humanidade fraterna, muitas vezes a gente esquece disso, né? Acha que estamos morando sozinhos aqui, habitando esse planeta sozinhos, quando, na verdade, tudo aquilo que nós temos, né, que nós fazemos em conjunto, nos influencia. Se está acontecendo uma guerra agora no Oriente Médio, aquelas vibrações ali do outro lado do mundo podem nos afetar aqui no Brasil, exatamente agora, nesse momento. Porque quando pensamos em vibração, e por isso que a Terra ainda está caminhando, evoluindo, porque a nossa vibração ela ainda é muito baixa e precisa aumentar, a vibração é o pensamento de cada um de nós. E o pensamento ele é muito rápido. Se a gente quiser ir daqui para a China, vamos ter que pegar o quê? Uber, bicicleta, táxi, depois um avião, um outro avião, Uber de novo. É muito longe, geograficamente falando. O Brasil da China é muito longe. Mas aquilo que está acontecendo na China, a nível de vibração espiritual, pode nos atingir aqui, porque todos nós temos essa ligação com o nosso planeta. Então, a gente não pode também fechar os olhos, né, a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, porque essas coisas estão interconectadas. E apesar dessa situação, da gente olhar para o lado e ver ainda muita injustiça, muita dor, muita violência, os sofrimentos, eles não são eternos. É isso que os espíritos falam também
lá no Código Penal da vida futura. Eles explicam que, por enquanto, nós precisamos aprender com a dor, porque para nós, no nosso nível evolutivo, ainda conseguimos aprender muito mais facilmente com a dor do que com o amor. E a dor, ela é uma forma de aprendizado. Nós, muitas vezes, temos raiva da dor, né? A gente não quer sentir dor, porque, obviamente, nos traz um sentimento muito ruim. Mas a dor, ela é uma grande professora para cada um de nós. Tanto no nosso passado espiritual, com certeza já passamos por muitas provas, como agora, nesse momento, que todas as pessoas aqui têm as suas próprias dificuldades e as suas próprias provas também. Mas o sofrimento, ele não é eterno, e nós espíritas temos que entender o seguinte, né? Os espíritos, eles trazem para nós uma ideia de que pensar em um espaço que seria o inferno, que nós temos isso, né, essa visão de que o inferno seria um lugar específico e que todas as pessoas que cometem erros ou se equivocam iriam para este local. E, na verdade, com as obras espíritas, com essa terceira revelação que é o espiritismo, nós aprendemos que, na verdade, inferno é todo lugar em que as pessoas tenham uma vibração ruim, uma vibração baixa, ou seja, pensando em sentimentos muito fortes, como vingança, raiva, intolerância. E essa vibração faz com que se crie ali um ambiente de dor e de sofrimento. Então, o inferno, ele não é um lugar só, pode ser vários lugares. Só que a gente não chama de inferno, a gente chama de umbral. As camadas do umbral, né? Entendemos que o umbral é um espaço que ele pode aparecer em qualquer lugar daqui, né, geograficamente falando, no plano espiritual, porque ele se alimenta dos seres que habitam aquele espaço. Então, com certeza, onde está acontecendo guerra, tem também espíritos ali, um grupo de espíritos reunidos para incentivar aquela guerra. Da mesma forma que temos ali também espíritos missionários, espíritos de falanges espirituais que auxiliam aquela região, aquele território. Então, o tempo todo, a gente se confronta com espíritos mais evoluídos e com espíritos ignorantes como nós. Porque para a gente também é muito fácil apontar o dedo e falar dos espíritos obsessores, quando, na verdade, nós somos também, ou já fomos, obsessores. Inclusive, podemos ser obsessores encarnados de outras pessoas. Porque, como a gente sabe, o pensamento, ele é muito forte. O pensamento, ele tem um poder que nós ainda desconhecemos. Com o tempo, com o avanço, inclusive, da tecnologia, porque a ciência, ela caminha com o espiritismo, nós sabemos disso, é que nós conseguimos entender um pouco mais do poder do nosso cérebro e de como ele tem uma atuação muito complexa que vai além daquilo que a gente ainda consegue compreender. Mas o fato é que temos escolhas o tempo todo para seguir o caminho do bem ou para seguir um caminho que vai atrasar essa nossa evolução, essa nossa chegada a um nível de maturidade espiritual. É a dificuldade, a consequência do livre-arbítrio, né? Ter que conviver com as nossas escolhas. Mas, avançando aqui um pouquinho, para a gente refletir melhor sobre essa questão das penas, é que, em relação à justiça divina, o que nós podemos, né, entender é que todas as imperfeições que temos hoje são imperfeições de muito tempo. Porque se temos várias vidas, e essas vidas têm um propósito, não estamos aqui por acaso, cada pessoa aqui veio com um planejamento reencarnatório, um planejamento que demorou muito para ser elaborado, porque imaginem a dificuldade de encontrar um momento perfeito para unir aquelas pessoas
que precisam se encontrar, ser da mesma família, constituir família, naquele mesmo tempo, naquela mesma cidade. Vejam só a complexidade para que a gente estivesse aqui hoje, com os pais que precisávamos ter, com a família que precisávamos ter para evoluir, porque nada é por acaso. E muitas vezes, né, o ambiente familiar é também um ambiente de muito conflito, de muita dor, de muita dificuldade, mas acontece que nós ainda temos e somos devedores. Temos os nossos devedores e devemos muito a muitas pessoas. E não por acaso, essas pessoas que estão, esses espíritos, melhor dizendo, que estão envolvidos por laços do passado, também de um passado difícil, se reencontram para tentar reescrever a sua história. Se formos parar para pensar, a gente está no ano de 2025. Há 100 anos, 1925, a gente já tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial. Ainda teríamos a Segunda Guerra Mundial, que a nível de violência, de morte, foi uma atrocidade, um verdadeiro genocídio. Depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos muitas e muitas guerras, como ainda acontece hoje. Agora imaginem, há 200 anos, 1825, como tudo era diferente e como nós ainda estávamos em um momento de muita violência. E aí, se a gente for refletir um pouquinho mais para trás, temos, por exemplo, a Revolução Francesa e as outras revoluções que aconteceram, que foram importantes para a nossa história, mas também foram momentos de muito derramamento de sangue, de muitas mortes. Idade Média nem se fala, né? Quantas pessoas morreram queimadas, torturadas na Idade Média. E a Idade Média durou um bom tempo. E as pessoas ali se matando. Se a gente parar para pensar nas cruzadas, que também demoraram um bocado, quantas pessoas não morreram naquelas guerras que supostamente tinham Jesus, Deus ali acima de tudo. E, na verdade, aquelas pessoas se equivocaram, porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de amor. Não importa qual seja a sua religião, você pode não ter religião, mas acredito que todo mundo aqui concorda que Jesus é amor. E se alguém falar de Jesus indo no caminho contrário ao amor, não está falando certo, porque tudo que a gente sabe de Jesus é que ele foi e é um ser de amor. Mas vejam quantas pessoas morreram em nome de diversas religiões. Não sei se alguém viu aqui o filme, mas há um tempo eu assisti aquele filme Gladiador. Não gosto muito de filme com a temática violenta, mas quis assistir, né? Por uma questão histórica, aquilo tudo. E eu fiquei pensando, vendo aquele filme, porque a gente pensa assim, que aquilo ali é ficção. Algumas coisas, sim, mas aconteceu. Imaginem um lugar como o Coliseu, né, que é a nossa maior representação do que acontecia ali com os gladiadores, e seres humanos entrando para se matar. Literalmente isso, entrar ali para se matar, porque era uma forma de diversão da população, não só dos ricos, mas os pobres também, que assistiam, gostavam, jogavam flores lá na arena, batiam palma, gritavam. Vejam a barbárie. E aquelas pessoas estavam ali sendo esmagadas, torturadas, o que a gente puder imaginar de ruim que acontecia. Os cristãos também morreram durante muito tempo de perseguição, ainda em alguns países a gente vê isso, mas os cristãos que foram jogados aos leões, também em um ato de humilhação, de uma suposta diversão das pessoas daquela época. Então vejam, isso aqui falando por cima, mas com certeza muita coisa já aconteceu no nosso passado espiritual, e a gente que está aqui, inclusive eu, que estou falando tudo isso, posso ter sido uma dessas pessoas que mandou matar, que violentou de alguma forma. E aí a gente vem em uma configuração específica para a nossa evolução espiritual. E o que é que a espiritualidade amiga pensa, né? Não, vamos mandar esse povo
para o centro espírita para ver se eles evoluem, para ver se eles melhoram um pouquinho e conseguem superar algumas dores, algumas dificuldades. Aí a gente vem para o centro espírita e nem sempre isso acontece, porque não adianta vir, né? Nós sabemos que o espiritismo é um compromisso que temos que ter todos os dias conosco. Eu, por exemplo, que estou aqui falando tudo isso para vocês e para mim também, porque eu não posso nem fugir. A espiritualidade amiga muitas vezes dá recados. Vocês aqui com certeza têm algum tipo de intuição e sabem que os nossos mentores, eles tentam trazer alguma coisa, algum conselho, alguma palavra de consolo. Mas se a gente não abrir o nosso coração e não ouvir o conselho que está sendo dito, não adianta. A espiritualidade ela só pode nos alcançar se a gente quiser e abrir espaço para isso. E muitas vezes a gente se fecha. A verdade é essa. E ainda depois a gente diz que foi abandonado pela espiritualidade, né? E na verdade estavam ali, tentando, a gente foi que não deixou. Então, qual é a finalidade dessa lei de Deus? A lei de Deus que diz que nós precisamos aprender com os nossos equívocos. Pode errar? Pode. A gente ainda vai errar muito? Vai. Já erramos bastante. Mas em algum momento a gente vai atingir a perfeição. E por isso é que nós passamos por situações difíceis que fazem com que a gente reflita e melhore um ponto específico ali, que é um ponto fraco nosso. E cada pessoa aqui também tem o seu. Seja ciúme, seja inveja, seja problema com alguma substância, com dinheiro. Vários e vários problemas que nós temos. Alguns mais individuais, outros com as pessoas ao nosso redor. Seja um companheiro, seja um familiar. Todos aqui têm as suas próprias dificuldades. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta aos espíritos qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente está reencarnando sucessivamente? E os espíritos respondem simplesmente: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então, a depender do espírito que está reencarnando, aquela reencarnação ela vai ser uma expiação, ou seja, aquele espírito está indo porque ele tem muito a cumprir na Terra, no sentido de reparar danos, de reparar situações de dor e de violência que ele causou. Como também pode ser uma missão. Uma missão já e aí a gente já pensa em espíritos mais evoluídos, como, por exemplo, Chico Xavier, que para nós da doutrina, e também para outras pessoas, porque Chico Xavier ele é reconhecido para muito além do espiritismo, né? Ele é um exemplo mesmo de caridade, da caridade ali personificada, foi Chico Xavier. No caso de Chico, ele tinha uma missão, ele veio por amor também. Ele veio para trazer o conhecimento, o esclarecimento, para que a mediunidade dele pudesse nos ajudar. E vejam que hoje a nossa base, além da codificação, são os livros, sobretudo, psicografados por Chico. Temos outros médiuns maravilhosos, né? O próprio Divaldo também tem um trabalho na doutrina muito importante, mas a nossa referência é Chico. Chico, por ser um espírito mais evoluído, e isso é fato, as pessoas que chegavam para falar com Chico sentiam que ele era diferente. Em alguns relatos, as pessoas diziam que sentiam um cheiro de rosas quando Chico entrava em algum lugar, quando ele se aproximava. E vejam como esse espírito deve ser evoluído para conseguir causar nas pessoas essa sensação de calma, de conforto, de acolhimento. Chico foi um espírito assim, é um espírito, né? É um espírito extremamente evoluído. Tanto é, né, que a espiritualidade nos conta que quando ele desencarnou, o próprio Jesus recebeu Chico. Vejam só, todo mundo aqui quer ser recebido por Jesus, tenho certeza. Mas trabalhar como Chico
poucos de nós têm essa vontade e esse comprometimento, porque a gente só consegue esse tipo de evolução trabalhando muito. E nós aqui, falando no geral, ainda temos muita dificuldade de trabalhar no bem. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas todos nós ainda temos aquela preguiça, aquele desânimo, aquela falta de vontade, o que é normal para a nossa condição, mas a gente tem que continuar lutando para que isso fique atrás, né? Fique para trás. E o próprio Chico, ele dizia assim, que a lei de causa e efeito, ela também funciona para o bem. A gente acha que a lei de causa e efeito é só para punir. E, na verdade, já entendemos que o que existe não é uma punição, é uma autorresponsabilização, para que a gente reflita e melhore com os nossos atos. Isso de punição é humano. Nós que punimos, nós que desejamos o mal, nós que gostamos de ver as pessoas sofrer, mas o que Deus traz para nós, essa lógica, é a lógica do amadurecimento. Não é punição. A gente pensa assim, poxa, né, deve ser um castigo. Não é um castigo. É uma consequência de algo que nós fizemos, mas Deus é tão misericordioso que vai nos dar a chance de aprender com a dor. Porque, com certeza, a dor de cada pessoa aqui trouxe algum tipo de evolução, por menor que seja. Tudo aqui neste plano faz com que a gente aprenda. E aí a gente acaba esquecendo que a lei de causa e efeito, ela também vem para o bem. Que quando a gente faz o bem ele volta para nós. Mas aí a gente só pensa no mal, né? Que o que está acontecendo é castigo. Mas será que não está vindo coisa boa? Porque a gente não está semeando e plantando coisas boas? Será que nós não estamos fazendo a nossa parte, melhorando a nossa vibração, fazendo bem, tratando as pessoas bem, tentando nos desapegar da matéria? Porque muitas vezes a matéria para a gente é mais importante do que a evolução espiritual propriamente dita. Se a gente ainda não recebe da lei de causa e efeito o bem, e estamos recebendo mais essas provas para que a gente cresça, é porque a gente ainda está errando mais do que acertando. Também normal para a nossa fase atual, para o planeta, né, para a vibração do planeta atual, mas a gente também não pode pegar essa ideia de sou muito imperfeito e justificar todos os nossos erros. A gente sabe da nossa dificuldade, a gente sabe, né, do quanto precisamos amadurecer, mas é nossa obrigação crescer a partir disso. Inclusive, né, dentro do meio espírita, a gente sabe que a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais a gente estuda, quanto mais nos capacitamos, quanto mais a gente vai na casa espírita e aprende e entende a ver a vida de uma outra forma, a nossa responsabilidade cresce. Então, o conhecimento, ele é uma dádiva, mas também exige de nós uma responsabilidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente está fazendo. Quantas vezes eu, por exemplo, trazendo, né, um exemplo meu, para ficar talvez um pouco mais claro, em casa fiz alguma coisa ali que não foi legal e vem assim na minha mente, e a palestra? E naquele dia que você falou isso? E na palestra de mais tarde? Você está fazendo isso agora? Então, todos nós temos também esse senso de entender o que é certo e o que é errado, né? Tanto é que a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Lá no Livro dos Espíritos, tem lá, bem objetivo, que a lei de Deus está na nossa consciência. Todo mundo aqui tem consciência. Algumas pessoas escolhem usar mais, outras pessoas tapam os olhos, né? Ignoram. Mas todo mundo aqui tem a sua consciência, e é essa consciência, muitas vezes, que vai trazer para a gente aquela dor do remorso de não ter feito mais. As expiações coletivas, né, entrando agora um pouquinho mais no tema de hoje, depois dessa reflexão, são, digamos, situações que não são o acaso, não são situações aleatórias, até porque nós entendemos que nada é por acaso, nada.
Então, se estamos aqui, se estamos neste momento, se somos desse jeito, dessa forma física, né, com a família que a gente tem, na profissão que a gente tem, na classe social que a gente, né, que nós somos, com aquelas pessoas ao nosso redor, nada é por acaso, nada. E essas expiações, por mais que para a gente ainda sejam um pouco complexas, porque nós usamos o senso de justiça daqui, da Terra, são situações naturais que acontecem e são regidas pela justiça divina. Se elas são regidas pela justiça divina, que está ali no controle da situação, digamos assim, não tem como essas expiações coletivas serem injustas. Não tem, porque a gente está falando de Deus, daquilo que tem um planejamento, que os espíritos superiores têm como missão organizar como é que vai ser. Lógico que para a gente, principalmente nós encarnados, que muitas vezes não temos noção do que é o plano espiritual, fica difícil de compreender, porque a gente quer colocar a nossa lógica em uma caixinha que não cabe. É muito para a gente ainda. Por mais que as pessoas aqui, né, acredito que a grande maioria é cristã ou espíritas, por mais que a gente tenha uma noção do que é reencarnação, né, de que estamos aqui reunidos porque temos um propósito, para a gente é muito difícil ver, por exemplo, uma queda de avião e pensar assim, poxa, mas era para ser, tenho certeza que tem algo ali, que não foi por acaso, que não foi aleatório aquele sofrimento. Para a gente é difícil demais, porque ainda estamos muito ligados à emoção e pouco ligados à razão. A razão de compreender, né, de uma forma mais profunda esse tipo de situação, até porque gera uma comoção geral mesmo, a gente fica triste, isso nos afeta ainda, né? E eu trouxe aqui algumas situações que aconteceram para a gente refletir, mas antes de falar dessas situações específicas, tem um trecho do Espírito Emmanuel no livro O Consolador, também psicografado por Chico Xavier, que ele fala sobre essas provas coletivas, explicando que temos as nossas provas individuais, cada pessoa aqui tem o seu próprio caminho e vai ter as suas próprias dificuldades, mas que nós temos também aquelas provações coletivas. E ele vem explicar que as provações coletivas são a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O que é que ele está tentando explicar para a gente? Que esses espíritos que fazem parte de alguma expiação coletiva são espíritos que eles têm o débito em comum. Então, digamos que foram espíritos que estiveram reunidos em uma vida passada, em um momento de guerra, por exemplo, em um momento de violência, ou são espíritos que talvez eles nunca possam ter se encontrado em outra vida, não necessariamente estavam na mesma vida praticando algo, mas eles praticaram cada um em uma existência um tipo de erro, digamos assim, de equívoco, que fez com que eles tivessem um débito em comum. E aí vocês podem me perguntar, qual débito? Só a espiritualidade amiga vai saber mensurar esse débito, porque a gente não tem condições de julgar nada, de dizer que vai ser assim, que vai ser desse jeito, até porque a nossa régua, ela é diferente. A nossa régua, ela é injusta, ela é torta. Mas os espíritos sabem exatamente o que foi que aquele espírito fez, onde foi que ele se equivocou, e de que forma participar, estar naquela situação, vai fazer com que ele se depure, ou seja, amadureça. Isso a gente não tem condições de escrever, de jeito nenhum, porque a gente não cuida nem da nossa vida direito, quanto mais pensar em um planejamento encarnatório, encarnados. Desencarnados também, acredito que é muito difícil. E aí, continuando aqui, né, o que Emmanuel vem trazer para a gente, ele diz que o mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente, através dos prepostos do Cristo
que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Vejam, mais uma vez ele está explicando que aquelas pessoas ali envolvidas em alguma situação, seja lá qual situação for, estão se unindo por conta de um débito em comum, de algo que elas fizeram, e aquela vibração ou até mesmo aquele sentimento de culpa uniu aqueles espíritos. Porque todos nós, já que temos uma consciência, falamos aqui, né, temos a nossa consciência, essa consciência ela está, né, dentro de nós, as leis divinas são gravadas nela, e quando nós acabamos por ferir alguma dessas leis, nós sentimos dor, nós nos sentimos culpados. Pode demorar para vir a culpa, mas vai vir em algum momento. Ainda mais quando a gente desencarna, deixa esse nosso corpo, que é perecível, né, como se fosse uma armadura, um instrumento, mas é um instrumento que em algum momento ele não vai mais existir. O corpo vai e o espírito continua. Aí a gente se vê do outro lado, com um olhar muito diferente. Imaginem que um olhar 360, então você não está mais vendo assim, você está vendo tudo e pensa, caramba, eu não acredito que eu fiz isso. Eu me equivoquei, não era desse jeito, eu fui injusto. Quantos de nós, né, todos, já passamos com certeza por uma situação dessas, encarnados e também lá no plano espiritual, que por hora a gente esqueceu, também é uma misericórdia divina. Porque imaginem se a gente lembrasse de todos os nossos débitos, de todas as nossas violências. Porque é muito fácil dizer que somos vítimas, mas ninguém aqui quer assumir que pode ter sido alguém que maltratou outro, que machucou outro. O papel de vítima é muito mais fácil. E também fomos, com certeza, vítimas, mas também, com certeza, fizemos outras pessoas de vítimas. Imaginem se a gente aqui, que já temos tantas dificuldades, lembrássemos também dos problemas das vidas passadas. Isso seria inviável. A gente não ia conseguir viver o presente, viver o momento. Então, a misericórdia divina, através desse véu do esquecimento, faz com que a gente esqueça muita coisa. Mas não quer dizer que a gente não tenha um passado também com muitos problemas e com muitas contas a serem pagas. Estamos aqui agora na nossa melhor encarnação, pessoas comprometidas com o bem, né? Vamos pensar em pessoas que estão se esforçando para melhorar. E aí acontece algo bem monstruoso com a gente sofre um acidente. Imaginem, né, o que as pessoas, o coletivo, o senso coletivo pode pensar. Poxa, mas aquela pessoa ali entregava a cesta básica, tinha um projeto de ação social, nunca tratou ninguém mal, sempre foi uma pessoa amorosa, uma pessoa que respeitava todo mundo. Se a gente for olhar para o agora e só o agora, talvez seja injusto mesmo, olhando para essa vida. Mas a diferença é que nós acreditamos em várias vidas, em várias. E aquilo que é feito lá no passado, no nosso passado espiritual, por mais que a gente esqueça momentaneamente e as outras pessoas também não saibam, tem que vir em algum momento para a gente pagar essa conta, que mais uma vez não é punição. É um tipo de situação com caráter educativo, já que o nosso Deus ele não é aquele Deus do passado que as pessoas tinham medo, né? Um Deus que existia para colocar medo mesmo naquele povo ignorante, naquele povo que ainda não tinha uma moral bem desenvolvida. Nós hoje, por mais que ainda tenhamos que desenvolver essa nossa moral, já podemos aceitar e crer em uma inteligência superior que é amor, que é piedade, que é caridade. Antigamente, há 2000 anos, era difícil, mas aí quem vem? Jesus. Precisou vir literalmente encarnar, porque Jesus não veio como uma aparição. Ele veio de corpo e alma, como a gente fala, né? E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo e eu não vim destruir a lei. Ele veio falar de um Deus que a gente até então desconhecia, que é esse Deus de amor, de piedade. E a partir do momento que Jesus veio aqui, não tem mais desculpa para a gente, né? Porque os ensinamentos ficaram.
A gente não pode mais pensar nessa divindade punitiva. Então, falar desses momentos de expiação é entender que tudo tem um propósito. Vai ser difícil entender, mas tem uma lógica de acontecer, daqueles espíritos estarem juntos. Tem um livro também que se chama Cartas e Crônicas. Esse livro ele foi psicografado por Chico, escrito pelo espírito Humberto de Campos. E ele fala de um incêndio que aconteceu na cidade de Niterói no ano, deixa eu ver aqui, de 1961. Acontece um incêndio na cidade de Niterói, um circo pegou fogo e mais ou menos 500 pessoas morreram. Isso é uma expiação coletiva. 500 pessoas que estavam ali naquela mesma situação, naquele mesmo momento, desencarnaram por conta do incêndio. Aí a gente pensa, por quê? O que aquelas pessoas tinham em comum? Aquela pessoa era tão boa porque estava ali no meio. Porque, mais uma vez, a gente está vendo com o nosso olhar de agora, né? Aí o espírito Humberto de Campos explica que aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham sido espíritos, né, encarnados na época do Império Romano e que tinham participado de uma situação de massacre a pessoas ali, né? Tem até um momento de perseguição também de alguns cristãos que tinham sido perseguidos. E essas pessoas tinham matado outras, né, no caso cristãos, com o uso de fogo, queimando a cidade. Mais uma vez, aí a gente pensa, poxa, mas se aqui a gente não está falando de punição, porque parece que é aquela lógica do olho por olho, dente por dente, né? Então, você foi ali, em uma outra vida, queimou uma série de pessoas, porque era um soldado romano ou qualquer outra coisa, e aí acontece que você, em uma das suas vidas, morre queimado, em um circo, que foi o que aconteceu nesse circo lá em Niterói. Na verdade, tenham certeza que quem pede somos nós. Não é a espiritualidade, não é Deus que vai dizer, olha, você tirou o braço de uma pessoa, na outra vida você vai perder o seu braço. Não é assim que funciona. Porque justamente essa ideia do olho por olho, dente por dente, acabou quando Jesus veio e disse que a lei não era essa, que a gente se equivocou. Mas acontece que nós ficamos com um peso na consciência tão grande de termos feito isso, a gente tem tanta vergonha que a gente implora aos espíritos para passar por aquela situação exatamente daquele jeito. Muitas vezes somos nós, não é a espiritualidade amiga que obriga e que diz que vai ser desse jeito. Até porque a gente aceita vir para cá. Não é também uma imposição, na grande maioria das vezes, né? Só se for um espírito realmente que esteja passando aí por uma situação muito específica, que nem consegue pensar mais, raciocinar, mas é muito específico. A grande maioria de nós sabe o que vai acontecer e a gente aceita ou não. Temos o livre-arbítrio aí também. Mas a culpa, ela nos pega com muita força. E por isso que muitas vezes as provas, né, e expiações, elas são parecidas com algum erro do nosso passado, por pedido nosso. Tem outra situação que eu trouxe aqui para a gente refletir, que aconteceu, não sei se vocês lembram do edifício Joelma, que queimou, né? Muitas pessoas morreram ali, foi uma situação bem lembrada até hoje, realmente uma tragédia. E aí Chico, ele recebe uma comunicação de 2 espíritos, de pessoas que faleceram ali. Na verdade, ele recebeu várias, e outros médiuns também. Mas esses 2 espíritos especificamente dizem que eles morreram ali queimados naquela situação, pediram para que morressem daquele jeito, porque eles tinham uma culpa muito grande ainda da época das cruzadas, que eles tinham cometido aí diversos assassinatos, diversas violências, e eles precisavam tirar aquela culpa. Não quer dizer que aquela culpa ela não poderia ter saído de outra forma, poderia. A gente não tem só o plano A, tem o plano B, o plano C, o plano D, mas os próprios espíritos falam que quiseram daquela forma. E assim aconteceu. Claro que não quer dizer que todas as pessoas que desencarnaram ali no Joelma
tenham participado das cruzadas. Não temos como saber. Aqueles 2 disseram que sim. Mas talvez outras pessoas que morreram ali porque estava na hora daquilo acontecer, tinham alguma culpa relacionada a talvez um débito em comum, né? Como fala aqui Emmanuel, nos explicando que essas pessoas, esses espíritos se unem por um débito em comum. Podemos pensar em várias coisas. Não temos como ter certeza. A gente só vai saber no plano espiritual se tivermos condição também de receber certas informações, né? Porque essas informações mexem com a gente. Uma outra situação que o espírito agora André Luiz traz no livro Ação e Reação, que é um livro muito legal também, que faz com que a gente reflita sobre o poder das nossas ações. Ele vem explicar um pouco sobre esses resgates coletivos, né, essas expiações coletivas, e ele explica que alguns espíritos acabam morrendo, né, desencarnando em acidentes aéreos de avião, por conta, por exemplo, aí ele dá um exemplo de alguns espíritos, não quer dizer que 100% também seja isso, mas de espíritos que em outra vida eram piratas. Vejam só, a gente já passou por muitas formas, né, de sociedade, de espíritos. Imagine a época dos piratas que existiram, né? Não é ficção, não. Existiram os piratas que faziam saqueamento, que derrubavam outros navios para poder pegar o que tinha ali, ou para matar os inimigos, né? Todo mundo vivia em guerra constante. E aí o espírito de André Luiz diz que algumas pessoas que morrem em acidentes aéreos, em outras vidas, podem ter sido piratas, podem ter derrubado navios, e a culpa é tão grande que elas pedem para que, em algum momento específico, quando, né, porque, lógico que a gente não pode pedir, eu quero que esse avião caia e todas essas pessoas morram, inclusive eu que estou com essa culpa. Não é assim que funciona também. Lógico que tem todo um planejamento envolvendo não só aquele espírito, mas também outros espíritos que têm essa mesma culpa, que têm essa sensação que a gente está falando aqui. E acaba acontecendo esse evento do navio que afundou, do avião que caiu, de algum lugar que pegou fogo, de algum morro que acabou desabando. Não quer dizer também que a gente não tenha a responsabilidade, por exemplo, de desenvolver a nossa segurança. Aqui, né, na nossa região tem muito deslizamento de morro, e também se a gente colocar toda a culpa na espiritualidade, como é que a gente vai avançar? Lógico que toda a questão do governo também tem que olhar para isso. Claro que tem outros fatores que influenciam, mas o fato é que tem justificativas por trás disso tudo que acontece, e que muitas vezes somos nós que estamos ali, não pedindo, né, implorando por uma chance de nos redimir de alguma forma. Isso aí, cada um, no seu planejamento reencarnatório, é que vai trazer. Refletindo aqui um pouquinho sobre isso, né, que a gente está falando antes de finalizar, é também entender que a gente não precisa chegar em um extremo de morrer de uma forma violenta ou de passar por alguma situação dessas para que a gente evolua e cresça. Vai depender muito do que a gente quer, de alguma forma, cumprir do nosso passado e do que a gente também está disposto a fazer. O próprio Chico, ele dizia que quando a gente trabalha no bem, faz o bem, estimula em nós o amor fraterno, a caridade. Quando a gente participa de diversos trabalhos sociais, isso tudo nos ajuda a evoluir de uma forma que a gente nem tem noção de como é potente, de como é forte. Mas a gente acaba querendo evoluir de outras formas, né? Feito falamos no início da nossa conversa, através da dor. Ainda é mais fácil passar por esse tipo de situação do que trabalhar no bem, mas trabalhar mesmo. Trabalhar assim, de cabeça, não é só com molhar o pezinho, não, é se molhar todo. Para a gente ainda é difícil porque isso requer abnegação, abrir mão do nosso tempo livre muitas vezes, abrir mão do que a gente entende de materialismo
e não, nós ainda somos muito apegados a um computador, a um relógio, a um carro, a um celular de última geração. Todos nós aqui temos ainda um apego material muito grande. E se a gente desenvolvesse mais virtudes como a caridade, a humildade, isso iria nos ajudar a evoluir de uma forma muito mais rápida e com muito menos dor. Mas, como estamos falando aqui, a gente às vezes quer o caminho mais devagar, né? O caminho que vai tropeçando, aí se levanta, depois tropeça de novo. Mas isso não é uma forma de deixar de incentivar ninguém, pelo contrário. É mostrar para nós que já fomos muita coisa, já passamos por momentos muito difíceis e fomos seres que cometemos, né, atrocidades, e que hoje a situação do nosso planeta ainda é uma situação delicada, mas que a gente já conseguiu evoluir bastante. Até porque a lei do progresso, que é uma lei natural, é uma lei divina, né, que faz parte da justiça divina, diz que não tem como a gente retroceder, a gente só vai para frente. Não quer dizer que, por conta da nossa teimosia, da nossa preguiça, a gente não pare a algum momento e fique um pouco estagnado. Isso é possível, parar. Mas retroceder não, nunca. Nem o planeta, a natureza não retrocede, a gente não retrocede. O que acontece é que algumas pessoas têm um caminho diferente, talvez um pouco mais rápido, outras que vão ter um caminho um pouco mais devagar. E tudo bem, porque isso depende também daquilo que a gente traz no nosso espírito, né? Daquilo que nós temos de memória espiritual, porque todos nós aqui temos como se fosse um DNA espiritual. Ele está desativado para a maioria das memórias, feito a gente falou, esse véu do esquecimento, mas em algum momento a gente vai lembrar de tudo aquilo que já viveu. E vamos nos orgulhar de algumas coisas, ter vergonha de outras, porque não tem como fugir, né, do sentimento da culpa, da vergonha. Mas se estamos aqui reunidos é porque a gente quer fazer melhor e quer crescer e quer evoluir apesar das nossas dificuldades. Aí a gente tira um tempinho da nossa semana para vir no centro, para ouvir uma palestra, para tomar um passe, para estudar, para fazer o evangelho. Mas também temos que lembrar que saindo daqui do centro, saindo dessa porta, as nossas atitudes elas têm que ser condizentes com aquilo que nós estamos aqui falando. Tanto é que eu disse a vocês que, às vezes, eu penso em fazer alguma coisa e vem a espiritualidade e dá aquele puxão de orelha. Ou, às vezes, eu estou passando por alguma situação muito difícil, específica, como todos nós passamos, e aparece um convite para palestrar e a pessoa diz, o tema é esse aqui. Aí eu olho e digo, caramba, quem está precisando desse tema sou eu. Eu que preciso estudar isso. Então, por isso que veio. Então, temos a espiritualidade conosco, nos ajudando. É difícil, sim. Ainda temos que passar por essas expiações coletivas e individuais. Não é por acaso, quando acontece uma queda de um avião, a gente viu, né, recentemente, vários acidentes. Vai doer em nós, a gente vai se questionar, sim, porque é natural que a gente questione. Mas não podemos perder a razão, essa lógica que nós temos, né, que não é uma fé cega, mas é uma fé raciocinada que o Espiritismo propõe, de que há algo ali que fez com que aquele momento, aquela situação acontecesse, fez com que aquelas pessoas estivessem naquele momento. Tanto é que, por exemplo, se a gente for pensar, lembrei agora, tem um documentário sobre o 11 de setembro, né, a queda das Torres Gêmeas. E muitas pessoas não foram trabalhar naquele dia porque perderam o metrô, porque acordaram doente, porque aconteceu algo, ia, mas trocou com um amigo. Então, estamos protegidos. Quando for a nossa hora, vai ser a nossa hora. Ninguém aqui anda sozinho, né? A espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado, temos os nossos mentores, a gente pode nem ver, mas eles estão ali conosco desde o início da nossa encarnação e vão ficar até o nosso desencarne. As coisas elas não são aleatórias e elas não acontecem por acaso. Isso nós sabemos. Não sabemos ainda explicar direito, né, com tanta propriedade, mas sabemos
que as coisas, elas têm seu motivo, que elas são consequências de atos passados e que se a gente for usar a régua dessa nossa vida agora, não vai fazer sentido. Temos que usar o nosso conhecimento de vidas pretéritas e entender que não é porque eu estou aqui, né, falando, espírita, aqui palestrando para vocês, né, nessa conversa, que num passado talvez não tão distante eu tenha sido o oposto dessa pessoa que está aqui agora. E talvez por isso também eu esteja nesse momento de falar, porque eu preciso ouvir também. Só para finalizar, tem uma palestrante espírita que eu gosto muito mesmo, acho que vocês conhecem, que é Maíse Braga. Ela é de Brasília, uma palestrante assim fantástica, adoro assistir os vídeos, ela é maravilhosa. Esses dias eu estava em Brasília e a minha programação era ir lá ver Maíse. Todo mundo perguntou, tu quer fazer o quê? Eu disse, não, vou lá atrás de Maíse. Infelizmente ela não estava no centro, mas ela diz que recebeu essa missão de ser palestrante. Ela é palestrante há muito tempo e é uma palestrante muito boa, muito capacitada, e conviveu também com grandes nomes do espiritismo. E ela falou que um dia os espíritos chegaram para ela e disseram que ela estava recebendo aquela missão de palestrar, de trazer o conhecimento para outras pessoas, porque em outra vida ela usou a voz dela, ou seja, né, a oratória, a forma de falar, esse papel de estar falando, a induzir pessoas a cometer atos equivocados. O que foi exatamente não sabemos, mas o fato é que ela se comprometeu nessa vida de usar a voz dela de uma forma diferente. E hoje ela é uma palestrante brilhante, né? Então foi a forma que ela conseguiu também de equilibrar aqueles equívocos do passado com o conhecimento, com o amor. E finalizando agora de verdade, tem uma frase de André Luiz que eu gosto muito, às vezes eu assim leio ou coloco nas palestras, que é: amor é uma força que transforma o destino. Então, não importa o que a gente fez, hoje temos essa oportunidade maravilhosa de evoluir cada vez mais, né, de crescer. E se a gente usar o amor, tudo vai ser mais fácil, porque a gente vai conseguir transformar tudo. Os erros, as dificuldades, os equívocos. É só a gente trazer, né, dentro de nós, dentro do nosso espírito, mais amor sempre. Amor é caridade, amor é compreensão. Se formos por esse caminho, a jornada vai ser muito mais fácil e muito mais produtiva para a nossa evolução. Então, fiquemos com esse pensamento de André Luiz. Muita paz, muito obrigada pela caridade de terem me ouvido, de terem refletido aqui em conjunto. E até uma próxima, se Deus quiser.